É um investimento rentável, Cíntia, investir em imóveis em Orlando e Miami? É um investimento muito rentável, né? Porque você tem um tripé. Você tem a valorização imobiliária, que é muito expressiva na Flórida, principalmente em Orlando e Miami. Você tem a locação, então você tem altas taxas de ocupação, tanto no residencial quanto no imóvel de férias, né? Imóvel de curtas temporadas, né? E você tem também a dolarização do seu patrimônio, né? E aí você ganha conforme o dólar valoriza perante o real, você também ganha. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers, mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Cíntia Sávio, essa esposa maravilhosa. Tô bem, obrigada, seja bem-vindo você também. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana aqui, bem direto, né? Por que investir em Orlando e Miami, né? A gente começa pela questão da valorização, né? O mercado imobiliário de Orlando e Miami valoriza por vários aspectos, né, Denis? Se você quiser comentar alguns deles. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que investir em Orlando e Miami. Para começar um pouco a nossa conversa, quais os motivos principais, né? Pensando em rentabilidade. É um investimento rentável, Cíntia, investir em imóveis em Orlando e Miami? É um investimento muito rentável, né? Porque você tem um tripé. Você tem a valorização imobiliária, que é muito expressiva na Flórida, principalmente em Orlando e Miami. Você tem a locação, então você tem altas taxas de ocupação, tanto no residencial quanto no imóvel de férias, né? Imóvel de curtas temporadas, né? E você tem também a dolarização do seu patrimônio, né? E aí você ganha conforme o dólar valoriza perante o real, você também ganha. Então, é um investimento que você consegue ganhar com esse tripé, né? Valorização do imóvel, locação e dolarização. Falando em taxa de ocupação, por exemplo, né, que vai trabalhar muito num desses tripé, que é a parte da locação. Da locação, exato. Como é que é a taxa de ocupação nas cidades de Orlando e de Miami? Você fala que tem uma boa taxa de ocupação. O que seria uma boa taxa de ocupação? Então, quando a gente fala em taxa de ocupação de casas de férias, a gente está falando aí em cerca de 80% de taxa de ocupação. É muita locação, gente. Né? É assim, se você pensar num ano, são 300 dias locados. É muito. É basicamente só ali o intervalo entre uma locação e outra, enfim, né? Então, essa é pensando na taxa de ocupação das casas de férias, né? Agora, pensando nas taxas de ocupação de casa residencial, né? Que daí não é taxa de ocupação que a gente fala, né? Mas nessa mesma lógica, né? Você tem o quê? Um estado que atrai muitos novos moradores todos os anos, né? Então, tanto em Orlando quanto Miami, você tem um verdadeiro déficit habitacional. Então, mesmo a pessoa que vai comprar um imóvel residencial para alugar, né, para outra pessoa morar, ela vai conseguir alugar esse imóvel fácil, né? Você tem ali novos empregos sendo gerados. Então, quando você pega em Miami, muitas empresas saindo de Nova York, indo para Miami, se estabelecendo em Miami. Essas empresas atraem outras empresas do Canadá, da Europa, de vários outros lugares, né? Então, você gera empregos com altos salários e uma necessidade de moradia, tanto em Miami quanto em Orlando também. Em Orlando você já tem o aspecto ali não só do emprego gerado pelo turismo, dos parques e tudo mais, mas também da corrida espacial. Você tem grandes centros médicos também, tanto em Orlando quanto em Miami, né? Você tem também a questão da Universidade da Flórida, né, que é uma universidade muito importante, enfim. E é bom lembrar que por que eu estou separando, né, esses imóveis, né, imóveis de férias e imóveis residenciais. Porque muitos brasileiros não sabem que se você comprar um imóvel residencial, você não vai conseguir alugar para férias. Então, não adianta comprar uma casa residencial, porque você tem opções mais baratas, às vezes, de casas residenciais, e achar que você vai alugar no Airbnb, que você não vai. Não tem jeitinho brasileiro, né? Não tem. É residencial, é realmente residencial. Realmente residencial. Isso por quê, né? Porque as cidades, elas são planejadas, né, com essas áreas. Tem uma área que é totalmente residencial, então ali vai ter toda a infraestrutura residencial, escolas, hospitais, todo um comércio voltado para quem vai morar. E as áreas que são de férias. E ali você vai ter toda uma estrutura voltada para férias, centros de entretenimento, restaurantes, tudo voltado para férias. E você não tem ali
um incômodo desses dois públicos, né? Quem está de férias não se incomoda com quem está morando, né? E quem está morando não fica naquela badalação de férias. E isso é uma questão que é muito mais profunda do que só o imóvel. Ele entra no planejamento da cidade. Então, se você quiser um imóvel para você usar de vez em quando e alugar quando você não estiver usando, você tem que comprar um imóvel de férias. Se você quiser um imóvel para você morar ou para você alugar para alguém fixo que vai te pagar um aluguel mensal fixo, aí você vai para o imóvel residencial. E para os dois imóveis você tem uma boa demanda de locação. Uma pergunta comum também do brasileiro é se o imóvel, se essa rentabilidade, né, essa combinação entre taxa de ocupação versus o valor que você vai estar alugando, se é o suficiente, por exemplo, para eu financiar e ele pagar ali o custo da casa, né? Se ele se paga, se o imóvel se paga. Essa é uma pergunta comum do brasileiro, né? Como é que você vê isso? O que paga ou não paga? Eu tenho dados para isso, né? O imóvel, a operação que a gente ajuda o brasileiro a fazer é justamente com esse intuito, que ele compre uma casa, que a locação da casa pague todos os custos do imóvel, não só o financiamento, como também outros custos, como IPTU, enfim, né? Que nos Estados Unidos não chama IPTU, mas só para as pessoas que estão assistindo entenderem, né? Condomínio, enfim. A gente ajuda ele a escolher o imóvel certo, porque o imóvel ele tem essa capacidade de fazer esse pagamento, mas desde que seja um imóvel adequado, um imóvel numa boa localização, num condomínio certo, numa planta atrativa para locação. Esse imóvel ele vai valorizar em 6 anos. Aí aqui a gente fala da outra ponta do tripé, né? Da valorização. Em 6 anos esse imóvel vai dobrar de valor e nesse período ele vai ele mesmo se pagar com a própria locação dele, no caso de você usar um financiamento, né? Então, a resposta é paga. Paga, desde que você escolha o imóvel correto, com as pessoas, né, com bons profissionais que te apresentem o imóvel ideal para você fazer isso, né? Senão você pegar um imóvel velho, você vai ter manutenção, certo? Então você tem que escolher um imóvel que tenha atratividade, que realmente ele traga rentabilidade. Então a resposta, assim, algumas pessoas podem falar assim, poxa, eu não estou tendo esse resultado. Muito provavelmente não está tendo esse resultado porque você fez uma compra mal assessorada. Se você faz uma compra bem assessorada, você escolhe o imóvel adequado, você vai ter a rentabilidade suficiente para pagar a locação e ganhar depois com a valorização. E falando de valorização, como é que é essa valorização? E a gente pode apresentar alguns dos nossos clientes que têm esse resultado para mostrar para você como é que funciona. Mas só falando, né, um pouco dessa questão, um pouco antes, né, só voltando rapidinho antes de responder sua pergunta. A gente que vive no Brasil tem muitas dificuldades, taxas de juros altos e tudo mais. Às vezes parece que a gente fica esperando aquele almoço grátis, né? E não tem um almoço grátis. Então, às vezes a pessoa chega lá, ela encontra um imóvel num condomínio tal e ele está muito barato, é um imóvel de 10 anos, é fria. Por quê? Porque é um imóvel que ele está precisando de manutenção, é um imóvel que não foram feitas as manutenções preventivas corretamente, né? Enfim. Então, não tem porquê num mercado com uma economia pujante, né? Um mercado que valoriza os imóveis, você ter um imóvel que está abaixo do preço. Se ele está abaixo do preço, ele tem algum problema, né? A Cintia acabou de apresentar a segunda parte do tripé, né? Então, assim, um tripé tem 3 pés. Então, qual é o terceiro pé? Como é que é a dolarização? O que você ganha com essa dolarização? O que o investidor brasileiro vai ganhar? Explica um pouco melhor isso. Bom, se você pensar, né, historicamente, né, o real nunca valoriza acima do dólar. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas hoje o dólar está 5,60, né? R$6. Pode ter certeza que daqui a alguns anos ele vai estar a 7, 8, 9, sabe? E aí a pessoa fala assim, mas isso não vai acontecer lá em 93, quando era 1 para 1, quando era 80 centavos para 1. 94. 94, aliás, né? Lá em 94, ninguém achou que ia chegar a 5. Né? Então, você tem uma desvalorização histórica. E por isso que a gente fala, o melhor momento de você investir é agora. Né? E aí você tem aí o mercado imobiliário como um excelente investimento, porque você não só ganha com a dolarização. Mas se você pensar só em quem comprou dólar, a pessoa só comprou dólar e não fez mais nada, não é o investimento mais indicado. Mas só dela fazer isso, ela já manteve o poder de compra dela. E ela multiplicou o patrimônio dela substancialmente em real. Então, você entra quando o dólar está 6, 5,60, enfim. E aí, daqui a alguns anos,
o seu imóvel dobrou de valor e o real também desvalorizou perante o dólar. Vou fazer uma conta aqui. Imagina que você fez um investimento de $200 mil, né? Você pegou uma casa, ia comprar uma casa lá de $600 mil, deu 200 de entrada. Esses 200 de entrada hoje, vezes R$6 para facilitar, vai dar R$1.200.000. Você então investiu R$1.200.000. Depois de 6 anos, esse R$1.200.000, primeiro que a casa já não vale mais 600, a casa vai valer 1.200.000, porque a casa dobra de valor mais ou menos 6, 7 anos. Então, a casa vai estar valendo 1.200.000. Se você deu 200 de entrada, você financiou 400. Nesse período, a casa mesmo se pagou, mas para simplificar a conta, vamos dizer que a sua dívida no banco depois de 6 anos ainda é 400. Você vai ter uma casa que dobrou de valor de 600, vai para 1.200.000. Você tem 400 de dívida no banco, você quita isso, você tem $800 mil. Então, de 200, você fez $800 mil. Só que $800 mil daqui a 6 anos, você já não vai fazer mais vezes 6. Você vai fazer, por exemplo, vezes 7,50. Vezes 7,50 vai dar R$6 milhões. R$6 milhões. É isso. Então, você pegou 1.200.000 e transformou em R$6 milhões. Então, você tem um potencial de multiplicar o seu patrimônio de forma substancial, tanto em dólar quanto em real, e em real ainda mais, porque em real, além da valorização, você ainda tem a dolarização, né? A desvalorização do real perante o dólar. Um ponto importante que as pessoas... Claro? Sim. Um ponto importante que acontece, né? As pessoas acreditam que isso não vai acontecer. Que nem a gente comentou, quem está no dólar no real também achou que não ia virar 2, quando de 2 achou que não ia virar 4, de 4 achou que não ia virar 6, e isso vai acontecer gradativamente, né? Sim. Tudo isso é com base... Nunca vai retornar. Tudo isso é com base na questão da cultura, do mindset, né? Infelizmente, a gente tem uma política que não ajuda, uma política no Brasil há anos que não ajuda, e isso a gente não vê nenhum cenário de mudança futuro. Então, a longo prazo, o dólar sempre ganha, né? Então, de forma resumida, você vai ganhar novamente, né? Fechando com a dolarização, né? Vamos fazer o caminho inverso. Você vai ganhar com a valorização do imóvel e você vai ganhar também ali com a alocação. Então, é um ganho assim, significativo, que você tem uma segurança e você está investindo em algo palpável, que é um imóvel, que é um bem durável, né? Que é algo que valoriza ao longo do tempo. Tem uma frase muito interessante que assim, comprem terras, invistam em imóveis porque não estão sendo mais feitos. Né? Então, é um bem ali finito e é uma demanda sempre crescente. Acaba, né? É uma demanda sempre crescente na região da Flórida ali. Então, assim, tenha certeza que bem assessorado, você vai ter um investimento fantástico, tanto nas regiões de Orlando quanto Miami. Né? E tenha sempre uma cabeça de abundância, né? Quanto eu posso ganhar daqui para frente, né? E não quanto eu perdi, porque quem perdeu viveu no passado. Né? As pessoas ficam pensando, nossa, mas agora o dólar está R$6, né? Agora o dólar está 7, daqui a pouco vamos falar. Né? Era bom, na época era 6. Né? Porque na época que era 3, as pessoas falavam, nossa, mas agora está 3, porque era 1. Quem comprou, né? quando estava 3, ganhou quando era 6. Ela teve visão do futuro. Quem não comprou achando que assim, poxa, era bom na época de R$1, continuou sem ganhar isso. Né? Então, entre no barco, entre nesse investimento, nessa possibilidade, né? Invista onde você pode, tem a certeza de estar ganhando há muitos anos, né? No mercado seguro, e ganhe com essa valorização, ganhe com um país forte, ganhe com uma moeda forte e num mercado extremamente pujante, que é o mercado imobiliário de Orlando e Miami, certo? É isso aí. Quer continuar recebendo mais informações como essa? Se inscreva no nosso canal para você ter sempre informações vivas sobre o mercado de Orlando e de Miami e muitos outros mercados de investimento aqui no Café de Brokers.